vamos para a nossa entrevista agora, viu? Porque a população que precisa de atendimentos judiciais, como retificação de registro civil, ações de divórcio, reconhecimento de paternidade, pode contar com os serviços oferecidos pela Justiça Itinerante, de 9 a 13 de março essa semana, viu? Na Assembleia Legislativa do Piauí, a população pode buscar esses serviços de forma totalmente gratuita. E para apresentar esses serviços, trazer as informações, nós estamos recebendo aqui no estúdio a analista do Tribunal de Justiça do Piauí, Roberta Sampaio, que vai explicar para a gente como é que funciona a Justiça Itinerante. Muita gente ouve falar dos mutirões, das ações da Justiça Itinerante, mas ainda tem dúvidas, né, de como acessar esses serviços, e a Roberta está aqui conosco para conversar sobre isso. Roberta, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Vamos começar explicando para quem está nos ouvindo e nos assistindo, de fato, o que é a Justiça Itinerante, por que essa ação é tão importante para garantir o acesso aos serviços judiciais. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. A Justiça Itinerante, ela realmente é muito importante para a população, não só daqui de Teresina, mas de todo o Piauí. Nossos atendimentos eles são realizados em bairros de Teresina e também nos municípios do interior do estado. Todas as nossas ações elas são voltadas para a população ter um acesso mais fácil, tanto para questões judiciais como extrajudiciais. Então, a Justiça Itinerante já vem atuando no Piauí há mais de 20 anos para facilitar a vida do cidadão que quer resolver questões simples, cotidianas. Quais são os principais serviços que são ofertados lá durante as ações da Justiça Itinerante, doutora? Bem, a Justiça Itinerante ela tem parceria com diversos órgãos, em especial o nosso parceiro, um dos principais, que é a Defensoria Pública, e com protocolos de ações consensuais, totalmente gratuitas, como o divórcio, as retificações de registro civil, suprimento de óbito, reconhecimento voluntário de paternidade, declaratória de união estável, dentre outras ações que possam ser resolvidas de forma consensual. E também temos outros serviços que são ofertados para soluções com os documentos, né? Muitas pessoas elas estão com documentos muito desatualizados, tanto as certidões de nascimento ou de casamento, como também a carteira de identidade nacional. Como é que eu faço para levar o caminhão, né, itinerante, da Justiça Itinerante para a minha comunidade ou para a minha cidade? Como é que se tem acesso a esse serviço? Como é que se faz esse protocolo de pedido? Certo. A Justiça Itinerante ela trabalha através de calendários semestrais. Então, até o mês de junho, já tem uma programação toda agendada, tanto para a Teresina como para o interior. E essa escolha desses locais que a Justiça Itinerante atua, são feitos através de ofícios. Se você faz parte de uma associação, de algum bairro, você pode encaminhar um pedido bem simples, que solicitando os serviços da Justiça Itinerante para a presidência do Tribunal de Justiça. Lá ele vai ser processado, analisado, dentre os outros pedidos que já temos, né, na Justiça Itinerante, para poder verificar qual vai ser incluído no calendário. Bom, nos mutirões da Justiça Itinerante, né, muito se fala... Na verdade, assim, muita gente quer casar, mas muita gente também quer se divorciar. E aí, até pouco tempo atrás, era um processo até burocrático. Mesmo quando o divórcio acontecia de forma consensual, existia uma dificuldade grande para as pessoas conseguirem, né, ter acesso, de fato, a essa certidão de divórcio. A Justiça Itinerante faz esse processo de forma desburocratizada. E como é que está a procura, realmente, pelos divórcios, né? Algo que sempre chama a atenção. Muita gente busca o casamento também, que é ofertado pela Justiça, mas tem muita gente procurando se divorciar, oficializar o fim de uma união também? Sim, o divórcio é um dos serviços, também como o casamento, um dos mais procurados na Justiça Itinerante. Então, como você falou, o divórcio, ele, para a Justiça Itinerante, não é que ele não passe pelos procedimentos judiciais. Acontece que lá, pelo fato de não haver nenhuma... não ser litigioso,
ele passa por um prazo mais curto. Então, assim, tudo lá se torna mais fácil, pelo fato da justiça itinerante ela ter esse procedimento mais simples para que a pessoa consiga resolver o seu problema de forma mais célere. Quanto tempo a pessoa que dá entrada no processo de divórcio na justiça itinerante consegue a certidão? Bem, assim, não existe um prazo certo, porque vai depender de cada caso. Os casos que costumam demorar mais um pouquinho são aqueles que envolvem menores e também se tiverem bens para partilhar. Mas se for só o casal, sem bens, sem uma média de 1 mês, eu acho que ela já consegue resolver o divórcio deles. Eu trabalho nas comunidades e aí tem algumas situações que são pontuais. Eu lhe faço a seguinte pergunta. Conheço pessoas que vivem na condição praticamente de indigência, porque não tem identidade, o que tem é uma identidade muito antiga e não consegue renovar porque não tem a certidão de nascimento, não sabem onde foram registrados, não sabem como procurar esse registro, às vezes os cartórios nem existem mais. É possível solucionar esse problema lá na Justiça Itinerante? Bem, nessa situação que a gente tem muito, e a gente até se depara muito aqui em Teresina, que é até de se espantar, né? Mas essa solução, a gente primeiro faz uma busca nos cartórios possíveis do registro dessa pessoa. Caso a gente não encontre, a gente encaminha para a Defensoria Pública para fazer uma tentativa com um suprimento de nascimento para que ele possa também ter os outros documentos, como a carteira de identidade. A gente vai tentando, primeiro com a Justiça Itinerante e depois passa para a Defensoria Pública. Tem algum limite de capacidade mesmo de atendimento, questão de distribuição de senhas ou não? Normalmente as ações da Justiça Itinerante conseguem atender todo mundo que procura? Assim, a Justiça Itinerante ela depende do serviço que esteja procurando. Por exemplo, casamento comunitário é um dos serviços que a gente tem que limitar, porque a procura ela é muito grande e não tem como fazer um casamento para todos que estejam interessados. Então, depende muito do tipo de serviço, mas só esclarecendo, a Justiça Itinerante, por isso ela atua todo mês. A gente não tem condições de atender a todas aquelas pessoas que durante a semana nos procuram, mas a gente vai, aos poucos, amenizando todas essas dificuldades que a população sofre para ser atendido para esses serviços simples. Nós temos alguns questionamentos aqui no nosso WhatsApp, o 2106-9927. Tem o Moisés Duarte. Natan, questione a entrevistada se há possibilidade de resolver problemas com a justiça já interpretados no juizado especial. É o Moisés Duarte. Bem, a Justiça Itinerante, como eu falei no início, ela tem uma limitação dos serviços judiciais. São aqueles que eu elenquei, né, como o divórcio, as retificações, os suprimentos, que não são de competência dos juizados especiais. Então, nesse caso, até porque lá nos juizados se faz necessário a realização de audiências, que lá na Justiça Itinerante as partes elas já chegam com não pode nem se chamar de conflito, elas já chegam já com a solução. Então, é só dar entrada com a ação e aguardar o resultado. A justiça vai apenas homologar, né? Que já está praticamente, né? Isso, consensual. Bom, tem outra pergunta aqui do Lúcio, ele diz o seguinte: a Justiça Itinerante atua em casos de Maria da Penha? Eu acho que é o mesmo sentido aí da sua resposta. Não atua. Então, assim, só para esclarecer, a Justiça Itinerante ela atua somente em poucos casos das ações de família, que são o divórcio, a declaração de união estável, também o reconhecimento voluntário de paternidade, acordo de alimentos e em ações de registro público, que são as de retificação de registro civil e o suprimento de óbito. Bom, sobre as parcerias, né? Além do Poder Judiciário, existe a parceria com outras instituições, o PROCON, a própria Secretaria de Assistência Social, que oferece também oficinas e várias outras questões durante as ações da Justiça Itinerante. Quais são os parceiros da Justiça Itinerante, especificamente nessa edição que acontece essa semana? Bem, além da Defensoria Pública, temos o Ministério Público do Estado,
Temos a Secretaria de Segurança Pública com as solicitações da Carteira de Identidade Nacional. Também um parceiro que é muito importante são os cartórios de registro civil de Teresina, com as solicitações de primeira e segunda via dos registros e também com a habilitação para o casamento comunitário. Temos outros parceiros, como o PROCON, né, itinerante, com as resoluções, com questões de direito do consumidor. Temos a SASC, Ouvidoria do Estado e Ouvidoria do Tribunal de Justiça, dentre outros parceiros que eles vão atuar de acordo com as solicitações e as demandas de cada local que a gente vai atuar. Como é que está a programação? Essa semana os atendimentos acontecem ali na Assembleia Legislativa, né? Naquela calçada ali da Assembleia, né? Na Esplanada. Na Esplanada, né? Chamada ali na Avenida Marechal Castelo Branco. Segue até a sexta-feira esses atendimentos. Além dessa semana, como é que está a programação para o restante do ano da Justiça Itinerante? Bem, essa semana a gente, a convite do PROCON Alep, né, que existe tanto o PROCON itinerante como o PROCON Alep, foi feito esse convite para participar da Semana do Direito do Consumidor. Então, essa semana ela vai acontecer de 9 a 13 de março, a partir das 8 horas da manhã, mediante entregas de senhas. O nosso calendário ele é previsto uma semana na capital e uma semana no interior. Então, nós estamos preenchidos até o mês de junho, seguindo essa ordem. Tá ok, então. Eu quero agradecer aqui a Roberta Sampaio, que é analista judicial do Tribunal de Justiça, que conversou conosco sobre a Justiça Itinerante. Vamos reforçar só esses atendimentos, qual o horário de atendimento, quem pode se dirigir até a Assembleia Legislativa, como é que funciona, por favor, Roberta. Bem, então, eu quero agradecer a oportunidade de participar dessa entrevista e convidar a população de Teresina e esclarecer que não só as pessoas ali da redondeza da Assembleia, mas de qualquer bairro de Teresina pode ser atendido, todos os serviços da Justiça Itinerante. Lembrando que é importante vocês levarem os documentos pessoais, um comprovante de endereço, a certidão a qual você deseja realizar o seu serviço e que todos aproveitem a semana, porque são muitos serviços ofertados de forma gratuita, ações todas resolvidas de forma consensual. E essas pessoas que nos procurarem, só para alertar, são as pessoas que estão incluídas no teto da Defensoria Pública. São aquelas que recebem um valor até 3 salários mínimos. Obrigado, Roberta Sampaio, obrigado pela presença aqui conosco, parabéns pelo trabalho, né? Em seu nome, parabenizar toda a equipe da Justiça Itinerante, convidá-la a retornar aqui ao longo desse ano para a gente atualizar, inclusive trazer o balanço, né, dos números alcançados pela Justiça Itinerante na capital e no interior. Obrigado pela presença. Eu que agradeço.